Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui nós vamos pintar essa nuvenzinha. Aqui eu já passei uma tinta azul bebê como fundo diluidinha. Aqui nós vamos usar um pouquinho do lavanda. Esqueci o nome, mas depois eu vou deixar na legenda. Aqui eu vou passar um pouquinho de clareador para dar uma esparramada melhor na tinta. Passa assim uniforme, não precisa muita ciência não. Passa um pouco ali, um pouco aqui, sem deixar sair muito para as bordas. Que daí a tinta vai ficar mais úmida, vai esparramar melhor e entrar na trama do tecido, certo? Que eu tô pintando uma fralda pro meu neto. Aqui já vamos começar com o branco. Com o pincel pituá, a gente vai esparramando, sem chegar muito na borda, porque para não sair fora. Depois a gente pega um pincel chatinho e vai fazendo os contorninhos bem certinho. O clareador, ele ajuda a esparramar melhor a tinta e entrar bem nas tramas. Não é difícil, é uma coisa bem fácil. Esse desenho também foi bem fácil de fazer, é só você... Na Pinterest tem bastante desenhos, caso você quiser baixar, tem uns que pode baixar. Mas esse aqui eu mesma fiz, só olhei em um outro e fui fazendo o meu. Melhor assim, que daí o desenho é meu, né? Para não ter nenhuma contradição. Como eu risquei com carbono vermelho, vai aparecer o risco para mim. Mas se você tiver um carbono muito clarinho, não aparece. Então você se atenta aí onde tá a sobrancelha, o olhinho. Que eu já venho finalizando com o branco. Pode ser o palha também, mas o branco eu acho que cai melhor. Preenche tudo direitinho. Aqui eu tô fazendo os contornos praticamente com o pincel grosso, mas se você não tem habilidade, deixa a bordinha para fazer com o pincel mais chatinho, tá? E esse pincel redondo aqui é tão bom para esparramar, meninas. Mas usa o que você tiver. Procura uns pincel aí, põe no amaciante de molho só as pontinhas para amaciar daqueles amarelos da Tigre. É Tigre, né? Que lá eu comecei com aqueles. Agora que eu optei por comprar da Angélica Renata, que é bom os pincel. Dá para vocês comprar lá o kit de 3, 4, 5. Depois eu vou ver se eu consigo deixar na legenda o número dos pincéis. Aqui eu peguei um chato, aí eu vou fazer os contornos. Bem devagarzinho, tinta só de um lado do pincel. Contornando bem certinho, vai ficar top. Aqui nos cantinhos é ótimo esse pincel chatinho. Que o outro não alcança, esse vai alcançando normalmente. Mas vai fazendo os contornos, esparramando bem e deixando uniforme. Porque às vezes a tinta seca rapidinho, de muito calor, a tinta seca muito rápido. Por isso que eu passei o clareador, para não estar secando muito. Contorna a chupeta aqui também. Aqui nesse cantinho ficou sem, vamos lá. E é rápido, é uma pintura rápida e fica bonito conforme onde você vai colocar. Aqui eu tô colocando numa fralda, mas você pode pôr num bores, você pode pôr numa toalha de banho, que tenha o espaço para pintura, né, claro. Você pode pôr em camisetinha, sendo de algodão, é só preparar direitinho a tábua com cola permanente, cola o tecido lá, para não passar pro outro lado. O importante é começar a pintar, gente. Pintar eleva a gente a outros níveis. Eu me sinto bem melhor quando eu tô pintando, parece que eu viajo. Eu saio do mundo lá fora, que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente nem consegue acompanhar muita informação. Aí eu venho pintar. Aí pronto. Não penso em mais nada, minha cabeça fica boa, minha saúde melhora, com certeza melhora.
Esparrama bem. Depois, antes de terminar, se caso a tinta puxar bastante, você vem com mais um pouquinho de tinta e esparrama bem. Aqui eu vou pegar o cinza lunar para fazer as divisóriazinhas da nuvem, tá? Pego outro pincel chatinho, pode ser até aquele mesmo que eu tava lá, mas o mais curtinho melhor. Você vem aqui assim, ó, na bordinha, bem devagarzinho e entra com aquele cinza lá e a sujeirinha do pincel você esparrama assim até terminar a tinta, para ficar mais escurinho do lado, tipo uma sombra. Em cada curva da nuvem você faz. Eu passo o dedo assim, aí de um lado não tem tinta, só para conferir. As outras passa no pratinho e eu, para garantir, eu passo na mão mesmo, porque daí eu sei realmente no tato que não tem tinta. Da mesma forma, vou lá, faço o contorninho entrando para dentro da nuvem, não muito, pouquinho, e vou esparramando a tinta. Aqui em cima também vou dar uma sombra bem na beiradinha, ó, como se fosse um risco. Aí eu venho esparramando com muito cuidado para não passar do risco. E o restinho da tinta, porque é bem pouca, eu vou esparramando e fazendo aquela sombra prática. E é isso, gente. Então, ó, pode ver, não é difícil. Pego mais um pouquinho, ó. As meninas usam assim, ó, no pratinho. Só vai os dois modelos para vocês terem uma ideia. Só que eu prefiro pegar e passar na mão. Mas dá para fazer assim também, se você não quiser sujar a sua mão. Ali, ó, você pode ver que já pegou mais tinta do que... Aí já demora um pouco mais para você esparramar. Aqui, uma área de sombra é a parte de baixo. Você dá uma esfumaçada ali, uma escurecida. Eu vou fazer mais clarinho. Outras nuvens que eu pintei bem mais escuro, mas aqui no contorno também da chupeta, vocês vão dar uma escurecidinha, esparramando bem. Uma dica, se caso colocar muita tinta, pega um pincel seco e passa ali tirando a tinta e limpando no paninho. Depois você vem com outro limpo também, sequinho, e esparrama o que ficou. Aqui tá precisando de mais um pouquinho, vou colocar. Que eu tô virando a mão, se a gente vai pintar, a gente fica com o pincel em pé sempre. Eu tô virando a mão pra não ficar, pra não esconder de vocês. Mas se eu fosse pintar, eu ia pintar com a mão virada pro outro lado. Dá mais segurança pra mim. Mas pra ficar visível no vídeo, eu tô virando a mão. Aí fica desconfortável, mas vamos lá, a gente consegue. Depois essa tinta vai puxar, ó, tá sequinho o pincel. Aí eu venho passando ali, ó, sem encostar muito na bordinha e dou aquela básica esparramada pra ficar uniforme. Tá vendo? Bem fácil. Não é difícil. Caso precisar de um pouquinho, ó, você vai lá, só sujeirinha de nada, coisinha pouca. Se for muito, você tira e vai dando aquela escurecidinha lá, esparramando bem, esfumaçando bem, pra ficar bem legal. Ó, uma sombra ali. Sem levar muito adiante, pra não cobrir tudo. E a tinta ainda tá molhada com o branco, então vai misturando bem. Se tiver seca também dá, mas daí tem que estar muito seca para poder fazer. Ok? Espero que vocês aproveitem e tenham novas ideias desse desenho que eu tô colocando aqui. Porque pra mim é importante passar aquilo que eu sei. Aqui deu uma puxadinha e eu vou dar uma arrumadinha. Pronto. É que talvez no vídeo não tá dando certo de vocês verem, mas tá top, hein?
Vou escurecer mais um pouquinho aqui, que geralmente tem sombra, né? Não levando muito, só um pouquinho, ó. Veja a diferença. Aqui também, dá mais uma esparramadinha. O pincel molinho, ele pega muita tinta. Pronto. Aí. Quando vir com a cor da chupeta, vai mudar tudo. Aqui tem tinta ainda, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Fazer o risco, bem em cima do risco. Contorno com o cinza. Vai ficar bom. Agora, vou pegar um pincel mais fininho, filete. Esqueci o número desse daqui, porque eu tô fazendo a narração e o dia que eu gravei, tinha muito barulho, então não ia ficar bom. Então aí eu acabei me esquecendo de pôr a lista dos pincéis, mas eu vou tentar deixar na legenda pra vocês. Mas não é necessário também. Com 2, 3 pincéis você consegue fazer tudo isso. Aí eu pego aqui o preto ou o sépia. Eu acho que é o sépia. Põe um pouquinho. Umas gotinhas de água, se você não tiver diluente. Peguei com o dedo assim, ó. Umas gotinhas de água. Cabo do pincel. E dilui. Deixa bem aguadinho. Aí eu acho que eu coloquei muita água. Tem que ser uma gota de água mesmo. Molha o dedo lá, uma gota de água, uma pincelada para você fazer. Quando é muito risco, você pode fazer esse tanto aí, mas eu fiz demais. Então não é legal fazer muito. Ou você pega um... Meu Deus. Tive que parar que ele tava me chamando ali. Mas é isso. Aí aqui, ó, você pega tinta e vamos fazer o olhinho. Faz um risquinho fininho subindo. Arruma que não tiver legal. E do outro lado também. Ficou muito mole a tinta, eu pego mais um pouquinho separado e diluo pra fazer esse risquinho aí. Porque se não diluir, borra tudo. Pronto. Aqui eu arrumo. Interessante. Aqui eu vou fazer só com a pontinha do pincel mesmo, bem pontinha. Vou fazer a sobrancelha. Ok? Quero dar mais uma arrumadinha. Vamos lá. Que me atrapalhei toda aqui. Eu não sei se vai ficar legal. Vou pegar outras tintas aqui agora. O jeito é guardar essas. Uma vez eu derrubei a tinta em cima do tecido, eu digo fazer outro desenho em cima. Pega um pincel seco, sujinho de branco, e vem aqui por baixo. E dá aquela arrumada se você borrar. Aí dá uma esfumaçadinha, ó. Vai ficar uma sujeirinha só. Não vai ficar aquele risco marcado. Mas com muito cuidado para não deformar, porque senão estraga e pronto. Aí não tem conserto mais. Ai, ai. Pronto, essa parte aqui. Se ficar muito escuro, é só esperar um pouquinho. O meu aqui já tá meio seco, aí é só vir com um pouquinho do branco e passar por baixo.
É errando, né? A gente erra, arruma de novo. Vamos lá, a gente tá aprendendo. Hoje tá calor aqui, menino, tá quase 40 graus. Essa tinta seca no pote. Vamos pegar o verde maçã, branco e verde musgo para fazer a chupeta. Verde maçã vai ser nossa base, nossa sombra vai ser o verde musgo. Tem o amarelo canário também, que eu vou colocar na parte de baixo. Para ficar uma chupeta mais apropriada. Aí você escolhe o pincel menor, não muito grande, mas que esparrame bem, durinho, ó. Esse é bem curtinho. Ele é macio, mas ele é firme. Para áreas pequenas ele é ótimo. Você pode passar em tudo, só que eu prefiro pintar por partes, porque aí me dá mais segurança. Muito mais segurança para poder fazer a pintura. Aí eu preencho tudo com verde. Verde maçã ou verde pistache. Agora eu lembrei o verde. Verde pistache, verde maçã. Misturadinho, um pouquinho de um pouquinho de outro, para poder ficar meio que uniforme a pintura. Pode ver, passei verde pistache, depois já vim com verde maçã para cima. Contornando bem, sem passar para fora do risco. Fica bem feitinho. E o risco vermelho ele fica aparecendo. Depois a gente vai ter que arrumar isso daí. Aí com um lado só do pincel, vem com um pouquinho de tinta do verde musgo. Vou fazendo a sombra da bolinha. Quase preencheu tudo, né? Quase não ficou nada ali. Mas depois eu vou pôr uma área de luz no meio, né? Aqui, ó. Branco, área de luz. Agora eu vou contornar a parte de fora da chupeta, a parte maior. Mas com bem pouquinha tinta, não muito. Fica como se fosse uma borda mais escura. Você vem, esparrama bem, unificando as duas tintas. Também tem um pouquinho de sombra. Que tá por baixo, né? Todo desenho que tem a parte que está por baixo de um outro elemento, tem que ter sombra. Nem que for pouquinho, mas tem que ter sombra. A não ser que você faça a luz que está atrás. Aí é o contrário. Vou pegar aqui o amarelo canário. Eu vou dar uma clareada aqui no meio. Olha só a diferença que dá. Essas três cores combinam muito bem. Bem pouquinha tinta, não é muito também não. Só para esparramar mesmo. Pegar um pouquinho do azul, que aqui o miolinho dessa argola é fundo e eu não tinha passado o azul. Então, eu vou preencher aqui com azul e pronto. Vai perdoando aí, porque eu tenho que estar tampando a tinta, que tá muito quente. Aqui eu venho com amarelo direto, sem clareador. Ele tá molinho, não tá muito dura a tinta. Quando tiver meio dura, é bom amolecer ela. Aí vem com o verde, maçã, já unificando as duas tintas, mas sem chegar até o final. Do amarelo, claro, né? Agora o restante eu preencho bem certinho.
ficar uma cor mais clara. Depois eu só venho e faço a sombra com o outro verde. Aqui no caso, como tá na frente, não é necessário colocar o verde pistache. Vai ficar firme, vai ficar mais clarinho. Muito cuidado nos contornos para não ultrapassar da linha. Não fica bruto, daí você vai crescendo, o desenho não fica normal. Aqui não deu, ficou divisória, você pega e vem com um pouquinho mais de amarelo e dá aquela misturadinha para ficar bem, bem legal. Vem com um pouquinho de branco, já dá uma clareada a mais. Se for preciso, pega um pincel pituá, que é daquele redondo, e passa ali. Agora aqui no contorno, da mesma forma que fez na parte de cima, vamos com o verde musgo. Bem devagarzinho, para fazer o contorno bem certinho. Passa, tira o pincel, ficou bom, passa de novo. Se for passar direto, às vezes a gente não consegue. Então tem que ser de pinceladas. Aí vai, volta e unifica as tintas. Dá profundidade para ela. Se põe um pouquinho mais escuro ali, vai dar uma profundidade diferente, mas eu não quero muito escuro, eu quero clarinho. Eu não gosto muito de pintura escura. Pintura clara para mim é ótima, é excelente. Se você vê que ficou divisória na tinta, vem com a outra e mistura de novo. Mas pouquinha, sabe? Só pra unificar. Cada um aspecto arredondado da argola da chupeta, certo? Aqui ficou muito azul, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de branco. Se quiser contornar com filete, também pode, com verde. Ou com sépia. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Pra não pôr a verde ali, pra não tirar o aspecto claro, eu vou fazer o contorno com o sépia. Se tiver bem molinho também, se não tem que diluir, tá? Esse aí, como eu despejei o outro lá, e ficou mais mole. Não em tudo, não precisa contornar tudo não, só pega aquelas partes que tá precisando mesmo. Mas se quiser contornar tudo, não tem problema nenhum. Bem diferente. Aqui a chupeta a gente já terminou. Agora vamos reforçar aqui. Já secou, né? Já fizemos aquela sombrinha, agora vamos fazer o risco certinho. Aí fica bem nítido. Pronto. Perfeito. Que às vezes dá vontade de contornar tudo, às vezes não. Mas aqui a gente tá aprendendo, né? Agora tem os caracóis. Eu fiz uns risquinhos de caracol. E dentro da nuvem eu vou colocar a tinta puff. Como a minha tinta puff branca eu não tinha, o que eu vou fazer? Eu vou misturar a tinta puff transparente com a tinta branca de tecido. Não vai ser a mesma coisa, mas vai ficar bom também. Aí eu passo uma camada assim, ó. Isso depois de seco, tá? Aqui eu tô fazendo sem secar, ó, vai cobrir tudo cinza. O certo é fazer depois de bem seco. Aí você vem dando batidinhas pra ela ficar assim, ó, toda pipocadinha.
que vai dar certo. Que a tinta puff ela já vem pronta para isso, só que como a minha branca acabou, eu peguei a transparente e coloquei tinta de tecido branca que vai fazer o mesmo efeito, que eu quero que a hora que passar o ferro atrás, ela ficar em alto relevo essa nuvem. Essa é a ideia. Aí você vai colocando, como você acha que dá aí. Às vezes você pode pôr de bolinhas, bastante bolinhas, depois só vir batendo o pincel em cima. Mas aqui eu já tinha despejado para poder misturar. Quando tá direto no potinho, no vidro, eu faço assim, vou pingando várias bolinhas, depois só vem esparramando as bolinhas, passando para lá e para cá o pincel, dá certinho. Para fazer nuvem, para fazer a lã da ovelhinha, também é interessante. Falar nisso, daqui uns dias eu vou pintar uma ovelhinha. Aí eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Faz tempo que eu não pinto ovelhinha e dessa vez eu preciso comprar outra tinta primeiro. Aquela tinta lá é própria. Você vai fazendo os círculozinhos assim, as bolinhas. Aí seca, depois você passa o ferro atrás, ela estufa. Nossa, fica muito lindo. Pode fazer risquinho também. Que aí dá a ideia de algodão, né? Nuvem, algodão. Me atrapalhei um pouco, porque a tinta tá secando, tá puxando, aí eu penso que não tem, eu quero pôr mais. E é bem desse jeito que a gente vai passando. Gente, é incrível. Você acha, ó, aqui estamos com 26 minutos. Às vezes a gente passa 20, 30 minutos, 1 hora no celular e nada, não muda nada. A gente só perde tempo. Aí você pega um tecido, umas tintas que você tem aí, ou consegue, e vai fazer um desenho desse daqui. Nossa, pode fazer para doar, pode fazer para vender, né? É assim, tem que trabalhar com a cabeça, e sem contar que a mente da gente fica perfeita, né? Você esquece do mundo e vai só fazer os seus trabalhos. Não pode ver que a nuvem ficou totalmente branca, tinha que ficar um pouquinho mais escura ali naquelas divisórias que eu tinha feito antes. Mas como eu tô com pressa de terminar o vídeo, eu não deixei secar primeiro e reforçar a tinta cinza para deixar bem escuro, para a hora que vir com o branco por cima ficar aquele fundo escuro. Aqui deu uma outra passadinha para fora, vou arrumar. Qualquer coisa você vem, contorna de novo. Top, né? Assim tá estranho, mas só que quando você passar o ferro, ela vai saltar, vai ficar muito legal. Faz muito tempo. Aqui tem tinta puff azul. O que eu vou fazer com ela? Esses caracóis que tem em volta aqui, parecido... É com ideia de vento, né? Vento. Eu vou fazer com ele. Ali eu fiz uma com preto, só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. E agora eu vou fazer com o azul. Já tem o bico dosador, é só você ter uma mão leve, não apertar muito e não esfregar o bico no tecido também, para ela ficar aquele... Se borrar também não tem problema nenhum, porque aqui é um desenho, é fictício, não é realista, né? Aí você vai fazendo os caracolzinhos assim, ó, arrumando. Se borrar muito, ponhar muito, você vem com um pincelzinho, filetinho, e tira, limpa no pincel, tira, até ficar bom, ficar top. No outro desenho eu tinha umas estrelinhas, aqui falhou, tá vendo? Tinha umas estrelinhas que era para fazer com stencil, mas eu acabei não colocando. Achei que só os caracol ia ficar bom. Aqui, como eu fiz de preto, eu vou preencher com um azul por cima, que era só para vocês verem. E é isso. Aí depois lá na frente você pode escrever o nome. Aqui tem umas manchinhas. O que a gente faz?
criativo, pega e taca de tinta pra cima. Uma vez eu derrubei uma borra de tinta vermelha num pano que não é. Nossa, o que eu podia fazer? Enxuguei aquela tinta no local, desenhei uma borboleta lá e fiz uma borboleta amarela e vermelha. Ficou muito lindo.